100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é terça-feira, 17 de setembro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Operação para obras da nova ponte na BR-101 em Campos é adiada. Termo de cooperação privilegia produtores do Norte e Noroeste. MPRJ participa de operação nacional para coibir desmatamento. O Ficampos sofre com contingenciamento de verbas que impossibilita a conclusão das obras do novo prédio. Petrobras vai segurar preço da gasolina até valor do petróleo se acomodar no mercado externo. Governo quer acabar com preferência da Petrobras no pré-sal. Dólar comercial estável negociada a R$ 4,09. Saca de 50 quilos do açúcar cristal cotada a R$ 60,14 com mais 0,25% ao dia. Arroba do boi gordo segue negociada a R$ 148,50 à vista no estado do Rio. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 21 graus e máxima do dia prevista para 33. Dia de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. E no trânsito, o fluxo de veículos já está intenso em todas as vias principais da cidade que são monitoradas. Beira-Valão, em ambos os sentidos. No trevo próximo ao Shopping Estrada. Também na saída da Campos Farol, com acesso a 28 de março, no sentido centro e também no sentido contrário, no sentido para a Baixada. Ponte da Lapa também nos dois sentidos. Nas vias como 28 de março, Saldanha Marinho, Formosa e Pilinca, temos pontos alternados, principalmente próximo aos semáforos, com maior concentração de veículos, mas sem retenções. Na BR-101, o fluxo de veículos segue normal, sem registro de retenção, principalmente no sentido Espírito Santo. Mix. Juntos. No melhor Mix. A operação especial para o içamento de vigas pré-moldadas para a nova ponte sobre o córrego Olaria do quilômetro 12 na BR-101, no distrito de Santa Maria, em Campos, não foi realizada ontem. A informação é da concessionária que administra a rodovia. Os trabalhos previam bloqueios intermitentes na região e foram adiados por questões operacionais. A nova data ainda não foi informada. A recuperação de 101,6 quilômetros de estradas vicinais de diversas microbacias hidrográficas do Norte e Noroeste Fluminense está prevista no primeiro termo de cooperação técnica e operacional do Programa Estradas da Produção, assinado pela Emater Rio com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional. Ao informar a iniciativa, a Emater destacou que o objetivo é priorizar as estradas vicinais fundamentais para o escoamento da produção fluminense, beneficiando principalmente o pequeno produtor. Mix Notícias. A Petrobras decidiu segurar o preço da gasolina, do diesel e dos demais derivados de petróleo até o preço do petróleo se acomodar no mercado internacional. A decisão da Petrobras é aguardar até que se tenha informações mais seguras sobre quanto tempo será necessário para normalizar a produção. O governo pretende flexibilizar o regime de exploração do pré-sal, permitindo que blocos nessas áreas possam ser leiloados no modelo de concessão, na qual a empresa se torna dona do petróleo, mas assume o risco da atividade. O vencedor da disputa é quem oferecer o maior lance. Mix. Juntos no melhor Mix. Mix. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do CAU Meio Ambiente, participou ontem em conjunto com o Ministério Público em outros 16 estados da terceira edição da Operação Mata Atlântica em Pé. O objetivo é coibir o desmatamento e proteger as regiões de floresta que integram o bioma da Mata Atlântica, com apoio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do INEA e do Comando da Polícia Ambiental da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo após 5 anos de atraso, a data de entrega do novo prédio da UF em Campos, situado na Avenida 15 de Novembro, ainda é uma incógnita. Gravemente afetada pelo contingenciamento de verbas do MEC, a obra da mais antiga universidade pública do município encontra-se em ritmo lento. Enquanto isso, avança o prazo para o encerramento do contrato de aluguel dos contêineres onde ocorrem as aulas, previsto para março de 2020. Mix Notícias.
A atividade turística no estado do Rio de Janeiro está sendo incrementada nos municípios que adotam o turismo como um dos fatores de desenvolvimento da economia local. Das 92 cidades fluminenses, o governo estadual informa que 83 foram incluídas na nova edição do Mapa Brasileiro do Setor, válido até 2021. É através dele que são decididos, entre outros itens, os investimentos que o governo federal fará para a melhoria da infraestrutura dos municípios. Representantes das indústrias de Campos e de vários outros municípios fluminenses estarão reunidos na tarde de hoje na Firjan para a apresentação das alterações da norma regulamentadora que trata da segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, estabelecendo requisitos mínimos para a prevenção de acidentes. A proposta do governo federal é desburocratizar e simplificar as regras, dando agilidade ao acelerar os processos, prevendo revisão de todas as normas regulamentadoras. Mix. Juntos no melhor mix. Pessoas da terceira idade, usuárias do SUS, passarão a ter acesso a todos os exames para o diagnóstico e tratamentos mais atualizados recomendados pelas especialidades médicas para cada doença. A medida está em projeto que altera o Estatuto do Idoso, que está tramitando na Câmara Federal. Pelo que diz o texto, a proposta, ainda sem data para votação final, proporcionará ao idoso usuário do SUS os mesmos meios diagnósticos e tratamentos utilizados para pacientes dos planos de saúde e particulares. Beneficiário do INSS que comprovou estar vivo há mais de 12 meses terá de fazer o procedimento novamente. Caso não o faça, terá bloqueio do pagamento do benefício encaminhado à instituição financeira. Mas, de acordo com a resolução que regulamenta a medida, o desbloqueio será automático, tão logo aconteça a comprovação. Mix Notícias. Pauta adiada na semana passada, a Comissão Especial para analisar projeto do governo federal que altera o Código de Trânsito Brasileiro deve ser instalada hoje pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A votação da proposta é aguardada com grande expectativa, principalmente pelos motoristas. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Hospital Vila Nova Star em São Paulo às 15h de ontem, após 10 dias de internação. Ainda por orientação médica, Bolsonaro ficará afastado da presidência até amanhã e será assumida nesse período pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Juntos no melhor mix. Por descumprimento de exigências, o Estado do Rio pode ser expulso do programa de socorro do governo federal que permite a suspensão do pagamento das dívidas com a União. Em relatório, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, ligado ao Ministério da Economia, afirma que recomendará a extinção do auxílio para o Rio caso o Estado não regularize a situação até o dia 3 de outubro. Enquanto o mundo olha com atenção para o desmatamento e as queimadas na Amazônia, outros 2 biomas brasileiros, o Cerrado e o Pantanal, também queimam em proporções maiores que nos últimos anos, resultado das mesmas políticas de desmatamento que assolam o norte do país. Os dados de queimadas do INPE mostram que o Pantanal fechou o mês de agosto deste ano com 4.660 focos de incêndio, 235% a mais do que no mesmo período do ano passado e 50% a mais do que a média histórica entre 1998 e 2018. Mix Notícias. Os ataques à estatal na Arábia Saudita representam a maior queda na produção de petróleo da história. Serão 5,7 milhões de barris de petróleo a menos por dia, cerca de 6% de toda a produção mundial. Segundo a Agência Internacional de Energia, a atual crise na oferta da matéria-prima é pior que a paralisação da produção no Irã com a Revolução Islâmica em 1979. Agora as cotações. O dólar comercial estável, negociado a R$ 4,09, a fonte o valor econômico. A saca 50 quilos de açúcar cristal, cotada a R$ 60,14, com mais 0,25% ao dia, fonte CPEA Exalc. E a arroba do boi gordo segue negociada a R$ 148,50 à vista no estado, fonte Scott Consultoria. Mix. O Procon de Campos confirma que as lojas não podem cobrar pela montagem de imóveis vendidos por elas. A cobrança é indevida, diz o órgão em nota encaminhada ao Mix Notícias. O Procon entende que a cobrança da taxa configura venda casada e cobrança manifestamente ilegal. O órgão orienta o consumidor a denunciar ao Meu Procon pelo telefone 9817 52 561.
E se por um lado o PROCON considera ilegal a loja cobrar pela montagem do móvel vendido por ela, e para tanto cita o Código de Defesa do Consumidor, por outro, diz ser legal a cobrança de frete para entrega da mercadoria. É legítima, desde que seja devidamente informado ao consumidor. Nesse caso, o órgão aponta ainda que outra opção é a loja disponibilizar ao cliente outros meios para a concretização da entrega. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Em meio à escassez geral de recursos e ao aperto orçamentário para 2020, 4 bilhões de reais destinados à segurança pública estão parados há 1 ano e 4 meses no BNDES. Lançado pelo banco em maio de 2018, um programa que pretendia liberar crédito para que estados e municípios comprassem equipamentos, carros, coletes, drones, entre outros, ainda não desembolsou sequer R$1. O prazo para que as verbas sejam acessadas expira em 31 de dezembro. A equipe econômica avalia propor ao Congresso retirar da Constituição a previsão de que o salário mínimo seja reajustado pela inflação. Na prática, o governo seria autorizado a congelar o piso nacional. A sugestão faz parte de um pacote de medidas de ajuste fiscal elaborada pelos deputados Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Segundo Rigoni, a medida poderia trazer uma economia de até 35 bilhões de reais em um ano. Para ir à frente, no entanto, a ideia precisa do apoio do governo. Mix Notícias. O Rio deverá se beneficiar com os impactos da crise na Arábia Saudita, alvo de ataques em algumas de suas refinarias, que gerou aumento na cotação do petróleo. Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o grande beneficiado com o aumento do preço do Brasil será o Rio, com uma grande elevação na arrecadação dos royalties. O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta nesta segunda-feira, ontem, dia 16, em pregão volátil por conta do aumento da tensão geopolítica devido a ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita e também por números mais fracos da atividade econômica da China. A valorização das ações da Petrobras ajudaram a puxar a Bolsa para o azul. Juntos o melhor mix. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo não podem ser excluídas do conceito de entidade familiar pelo poder público. A decisão tomada no plenário virtual foi divulgada ontem. O julgamento foi uma resposta a uma ação movida pelo PT contra uma lei aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2018. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deixará o cargo hoje, terça-feira, dia 17, após 2 anos de mandato. No lugar dela, assumirá interinamente o subprocurador Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Martins assumirá interinamente porque o subprocurador Augusto Aras, indicado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, só será sabatinado pelo Senado na próxima semana, quando também deverá acontecer a votação. Juntos no melhor mix. Agora vamos à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de reportagem percorrendo aqui a Zusa Mota em toda a sua extensão, desde lá da José Alves de Azevedo. A gente repara que as ruas estão aí em péssimas condições, né? São várias ondulações, vários buracos, e acabamos de constatar aqui agora um vazamento da Águas do Paraíba aqui na esquina com a rua Sargento Silvio Hollenbach. Está brotando água aqui da rua e bem observado é que esses reparos da água, esgoto, são muito mal feitos nas ruas. E a gente tem aqui um vazamento, além de uma sujeira enorme, né? Uma sujeira enorme aqui na rua, tá? Então vocês que estão ouvindo a Mix FM, tem reclamação a fazer, mande uma mensagem pra gente, 99797-1007. Atenção, Águas do Paraíba. Né? Além de não recapear direito as ruas, né, as obras que são feitas, tem aqui uma água brotando na rua, tá? Então fica aí a reclamação feita. Mix. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe de reportagem da Mix está aqui no bairro do Fundão, mais precisamente, por coincidência, na rua Tenente Antônio Joaquim. Só que agora na esquina aqui com a Beira Rio, não é? A rua que faz parte com o Rio Paraíba do Sul, onde tem um poste da Enel com uma inclinação aqui de no mínimo 30 graus. É mais um poste que a gente detecta aqui, nossa equipe de reportagem, em más condições. Então, a concessionária Enel, né, tem aí vários postes para trocar e ela espera os postes caírem para depois, né, fazer o reparo. Então, fica aí a reclamação dos moradores.
a relação com esse poste aqui que tende a cair, né? Ele está com a inclinação muito alta. A gente volta amanhã com mais reportagem na Mix 100.7. Você ouviu Mix Notícias.